imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. E eu venho a ti como um filho que te ama. E tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Aleluia, Jesus. Sejam bem-vindos, caçadores de recompensa. Estamos ao vivo no Instagram. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. E eu quero estar na casa do Pai. Vamos comer na mesa do Pai nessa noite. Nós temos uma palavra abençoada para a tua vida. Vivo só pra ti. Oh, aleluia. Vamos adorando ao Senhor e entrar na presença do Senhor com louvores e ações de graça, porquanto Ele tem sido muito maravilhoso. Agora eu vou colocar uma musiquinha aqui baixinha pra gente começar a meditar na palavra. E aí, quanto tempo que eu não apareço aqui no Instagram pra fazer live? Eu fiz uma live um tempinho atrás, foi uma livezinha aleatória, mas dos caçadores de recompensa já tem tempo. Tem tempo. O que aconteceu? O Instagram mudou as regras, né? Instagram mudou as regras e só podia fazer live quem tinha mais de 1.000 seguidores. E aí eu fui obrigada a ir pro YouTube, e Deus sabe de todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Daí eu fui parar, há um ano atrás, eu fui parar no YouTube,
e comecei a fazer as lives por lá. Só que aí, lá eu preciso de microfone. Aqui não. Pode falar aí, o som como é que tá? Tá, só me fala se tá tudo bem, porque lá no YouTube é aquela guerra. E aí o que que aconteceu? Agora eu já posso fazer live aqui, só que eu queria continuar lá no YouTube. Na verdade eu quero fazer simultâneo, lá e aqui. Mas eu fui fazer a gravação do Procurados e esqueci o meu microfone no local. Sim, eu trouxe só um para casa e deixei lá o outro reserva mais o carregador. E eu não consegui pegar. Então, eu fui obrigada agora a vir do YouTube para o Instagram. E estamos nós aqui para a glória de Deus. E aí, caçadores, como vocês estão? Já vamos fazer o seguinte, pegar esse aviãozinho aqui, ó. E vamos enviar essa live para mais pessoas. Pra gente movimentar esse negócio aqui, eu já tô fazendo os meus convites. Já tô chamando aqui todo mundo. Porque essa é uma noite memorável. Sexta-feira é dia de muita alegria. É dia de MCR. Bora lá. Tô convidando. Vocês estão mandando aviãozinho aí? Vambora. Eu sempre digo que... E eu preciso sempre repetir. Que movimento é sobre pessoas. Ive, seja bem-vinda, minha amiga maravilhosa. Ive está presente, gente. Essa é a Ive, poderosa. A mulher do tráfego. Não é do tráfego, não, do tráfego. Jaque Salles, seja bem-vinda. Outra poderosa. Gente, é isso. Vamos começar aqui porque hoje nós vamos falar de um processo poderoso. Vamos falar sobre transformação. E eu estou aqui no Instagram, gente. E aqui tá mais movimentado. Uhul. É isso aí. Isso aí, Ive, convida as amigas. A Ive tá falando aqui, tô convidando as amigas. Ive, convida a galera. Convida aí umas 10 pessoas. Porque eu já tenho... Gente, essa live tá bombando. Eu tenho 3 pessoas aqui. Eita, maravilha. Então, vambora, gente. Semana passada, eu estive refletindo sobre um assunto. E a palavra já estava pronta. E eu já estava certa de que eu ia falar sobre aquele assunto. Só que Deus, ele maravilhosamente, anteontem, ele falou comigo outra coisa. E ontem ele me deu a certeza de que eu tinha que mudar o assunto. Aí ontem eu fui na casa de uma amiga e eu tive uma aula sobre vinho. E aí naquela aula ali, aí eu falei assim, realmente eu preciso mudar a mensagem. E aí eu cheguei em casa, já cansada, eu falei, não vou preparar nada, eu fui preparar a mensagem hoje, né? Eu preparei a mensagem hoje, mas eu tive a certeza de que realmente o Senhor estava pedindo que eu mudasse a mensagem. E eu mudei tudo. Eu não, né? O Senhor mudou tudo. Então vamos lá. Hoje eu vou falar, o tema da nossa mensagem é uma festa boa ou uma boa festa? Hoje uma amiga me perguntou, ela falou assim, poxa, eu não entendi muito bem, amiga, o que quer dizer se uma festa boa e uma boa festa? Eu vou chegar no assunto, mas antes eu quero ler o texto com vocês, que está em João 2, e é um texto famoso, um texto que eu já ouvi muitas mensagens sobre esse texto, e impressionante todas as vezes que eu ouço uma palavra a respeito de João 2, eu sempre ouço um mistério diferente. Então é uma palavra que dela sai muito ouro. E eu tenho certeza que você vai ter muitas pistas hoje, muitos insights, e Deus vai falar também ao seu coração. Se você pegar alguma pista, você coloca a lupa aí e coloca a pista. Alguns colocam, peguei um insight, caraca, ou então, putz, aqui você pode colocar a lupinha, que é o nosso emoji da lupinha, que quer dizer pista. Opa, tive um insight, virei uma chave aqui. Então, bora lá. Tá escrito assim em João 2. E o terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para bodas.
E faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e em cada um cabia 2 ou 3 almudes. Verso 7. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que tinham tirado a água. Pega essa aspas aqui. Não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Verso 11, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aqui no verso 1, a gente vê uma festa de casamento, uma boda, né? Era uma festa de casamento acontecendo no 3º dia. E impressionante que eu vi nesse texto o 3 testificando algo ao meu coração, porque números na Bíblia, eles sempre representam algo. É bom a gente sempre estudar sobre os números da Bíblia. E aparece nesse texto o número 3, que me chamou a atenção, o número 3 e o número 6. E aí eu fui meditando, né? Porque essa festa não era uma festa qualquer, não era uma festa comum, né? Era uma festa em que a glória de Deus iria se manifestar. Tudo que acontece nessa festa, caçadores, aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse naquele lugar. Então, eu vejo uma festa com um princípio eterno, algo da eternidade ia acontecer naquele lugar, tanto que foi a primícia, o lugar onde Cristo começa diz o texto aqui no verso 11, que ele principiou assim os seus sinais, ou seja, os primeiros sinais de Cristo começam numa festa de casamento. E isso é um mistério profundo para o nosso coração. Não era uma festa qualquer. Só que essa festa, ela começa ali no 3º dia, vai pegando o mistério do 3. Se Deus falar algo ao teu coração, você coloque aí pista. E essa festa começa a ser servido vinho, e o vinho acaba. E aí eu pensei em várias coisas. Eu falei, meu Deus, uma festa, quando acaba o vinho, acaba quase que o motivo da festa, né? Porque as pessoas que estão ali, elas estão querendo se alegrar com o noivo, ver tudo, né, a respeito do casamento, mas elas querem comer e beber. E isso é justo, né? Toda festa tem comida e bebida. Mas ali acaba o bom da festa, a alegria da festa acaba, que é o vinho. Mas o vinho acaba, e eu fico imaginando assim, as pessoas já olhando, eu tô trazendo para os dias de hoje, né? Olhando pro relógio, puxa, deixei de fazer tal coisa, eu tô aqui, pô, não tem vinho, não tem bebida, não tem... Se as pessoas por pouco numa festa, caçadores, já reclamam, comem, bebem, já reclamam, você imagina, acaba o melhor da festa. Imagina uma festa e não tem bolo, porque as pessoas ficam esperando o final da festa para comer o quê? O bolo, não é isso? Mas ali o principal era o vinho. E o motivo da alegria daquela festa acaba. Então isso faz com que os convidados comecem a se retirar e ir embora. Por quê? Porque não tem mais desfrute na festa. E aí eu fui percebendo, tá? Sobre o vinho, sobre a festa, e fui pegando algumas recompensas.
e eu vou compartilhar tudo com vocês. Tudo começou no terceiro dia, né? E eu digo para vocês que o 3, ele significa uma ação confirmatória. É o número de Deus. E você pode anotar isso aí. Se você é caçador de recompensa, caçadora de recompensa, tem papel e caneta para anotar todas as referências. Então, o 3 aponta para a natureza divina, para Deus. E o 6 aponta para uma natureza humana, para o homem. O 6 aponta para o homem. E aí, eu vou ver aqui no verso 3 para ler com vocês o verso 3. O verso 3 está escrito assim. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. Não tem o quê? Acabou a alegria da festa. Ela fala para Jesus, olha, acabou o vinho. Eu fiquei imaginando também, se o vinho acabou não no início da festa. Ou seja, as pessoas beberam muito e o vinho já devia estar ali na metade da festa pro final. E o vinho acabou, né? E aí ela ficou preocupada, porque tem aquela pessoa que fica ali, traz um pouco de vinho aqui na mesa. E aí tem que ficar dando aquela desculpa, o vinho tá acabando. Aí já começa, né, a colocar um pouquinho só na taça, porque tá acabando. Então a mãe de Jesus se preocupa. Deixa eu só mudar a música aqui, gente, rapidinho. A mãe de Jesus se preocupa e vai falar com quem? Com Cristo. Ela fala com o filho, porque ela sabe que Jesus fazia milagres. Com certeza, Jesus devia ter feito muitos milagres até ele se manifestar, até ele começar a fazer milagres, se manifestar. Com certeza, ele deve ter feito milagres na sua infância ou na sua adolescência, ali no convívio com a mãe, com os irmãos. E Maria sabia disso. Maria sabia que Cristo, sendo o Filho de Deus, cheio de poder e autoridade, ele podia resolver o problema daquela festa. Porém, algo acontece. Jesus fala assim para Maria. Jesus fala assim para Maria no verso 4. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Em algumas pregações eu já ouvi falar que Jesus foi meio grosso com a mãe dele. Mas eu vejo aqui Jesus dando um belo de um ensinamento, de uma forma doce, mas ele fala para a mãe dele, mulher, que para os judeus quer dizer, anota isso, querida senhora. Não é como as pessoas de hoje falam, mulher, sai daqui. Ih, mulher, para com isso. Não é esse jeito, não é com essa conotação. Jesus, quando ele fala com Maria e ele chama ela de mulher, ele está chamando ela de querida senhora. Então ele fala assim, querida senhora, mulher. Ele também está querendo dizer natureza humana. E isso é uma chave poderosa para nós. Quando Jesus fala para Maria, mulher, ele está chamando ela de querida senhora, mas ele também está falando natureza humana, que tenho eu contigo. É a mesma coisa que ele falar para o homem natural, homem, que tenho eu contigo. Ele é Deus em carne. Gláucia, seja bem-vinda, meu amor. Ouça a palavra, tem algo aqui interessante para o teu coração. Seja muito bem-vinda. Hoje as minhas amigas estão todas aqui. Amigas da igreja, amigas da academia. Gente, que maravilha. Essa live tá maravilhosa. Acho que eu vou voltar pro Instagram, hein? Eu vou voltar pro Instagram. E aí, gente, ele chama Maria de querida senhora, mas ele também lembra para Maria que ela tem uma natureza humana. E ele fala para ela que tenho eu contigo. Esse que tenho eu contigo também não é desse jeito assim. E o que você está pedindo para eu resolver esse problema? O que tem eu com você?
Parece que ele deu um fora nela, né? O que eu tenho a ver com isso? Ele não quis dizer isso. Jesus, e quando ele fala com a mãe dele, quando ele fala com Maria, dando um ensinamento para mim e para você. Todo esse texto vem falando sobre tempo. Todo esse texto aqui, gente, eu vou falar mais pra frente, Jesus está tratando de natureza humana e ele está tratando da natureza divina. Ele está tratando de um tempo cronos e ele está tratando de um tempo kairos. E para quem não sabe o que é isso, o tempo cronológico é o tempo humano e o tempo kairos é um tempo eterno, é um tempo divino. E ele fala para a mãe dele, ele fala assim, ela fala, tá faltando, não tem vinho, e ele fala que tenho eu contigo, eu sou Deus, você é mulher, você é humana. Eu respeito um tempo eterno. Eu faço as coisas com um propósito divino. E qual é o propósito? Eu falei que essa festa era para que se manifestasse a glória de Deus. Por isso que eu falo que o propósito não cabe só uma pessoa. O propósito, quem transita no propósito é o próprio Deus. E o propósito é para que se manifeste a glória de Deus. Se eu estou aqui é por um propósito, por uma causa. De nada adiantaria eu estar aqui e eu usar as palavras mais bonitas e ser formada em ciências da religião, em teologia e sei lá, em tantas coisas, se eu não carregar um propósito naquilo que eu conheço. E pode ser que uma pessoa sem letra, que não saiba nem se comunicar direito, que troca as palavras, mas ela esteja cheia do Espírito Santo e ela reconheça que ela tem um propósito. Aí sim, aí o nome do Senhor começa a ser glorificado naquele propósito e o Senhor, ele nos ensina esse princípio. É necessário que façamos tudo para a glória de Deus. É necessário que nós venhamos ser cheios de Deus, cheios dele, para manifestar a glória dele. E aí Maria entendeu o que o filho fala para ela e fala para os serviçais assim, olha, vocês vão fazer agora tudo que ele mandar. Ele vai ditar o que vocês precisam fazer. Olha como Maria sabia que o filho ia fazer algo. Porque ele não fala que não ia fazer, ele só falou, não é chegada a minha hora. Maria já conhecia a forma como o filho se comunicava. A mãe sempre conhece o jeito que o filho fala. Eu, pelo menos, pelo jeito do meu filho olhar, eu já sei mais ou menos o que ele está sentindo. Se ele está chateado, se ele está triste. Que dirá se ele falar meias palavras? Ó, eu pego rapidinho. Então, quando ele fala para a mãe dele, mãe, é a mesma coisa que ele falar assim, mãe, não é chegada a minha hora. Aí ela já pensou, opa, ele está falando da glória de Deus, ele precisa glorificar o Pai. Eu entendo dessa maneira, caçadores. Isso não está no texto, isso são pistas. Porque eu sempre falo para os caçadores de recompensa o seguinte: vocês precisam ler a palavra, vocês precisam pesquisar a palavra, vocês precisam se debruçar sobre a palavra e desejar a palavra. Desejar, entender e perguntar, fazer perguntas para o texto é fazer perguntas para Deus. Falar, Senhor, tem algo aqui? Eu preciso enxergar o que está além das vírgulas, além dos pontos, além das palavras. Eu preciso enxergar o que o Senhor tem de recado aqui para mim. E foi aí que eu vi que Maria, ela compreende a forma como o filho dela fala assim, olha, não é chegada a minha hora, mulher, que tenho eu contigo. E aí a primeira pista que eu pego é que ele está falando de natureza humana e de natureza divina. E quando ele fala de tempo, ele está falando de algo mais profundo. Olha, tem um tempo, kairos, que você não entende muito bem, mas eu sei a hora de todas as coisas para que o meu nome seja glorificado. É basicamente isso. E seguindo aqui, eu coloquei eu falei também que as pessoas começam a ir embora, né, quando acaba o melhor da festa. Daí eu quero saber com vocês
Quem é você na festa? Quem é você na festa? Você é aquele que acabou o vinho, eu vou embora. Desiste facilmente. Eu preciso do meu milagre. Eu preciso que algo aconteça na minha vida. E se não acontecer hoje da minha maneira, se não acontecer no meu tempo, eu vou embora. Eu vou embora porque eu já esperei muito. A minha mesa está sem vinho. E tem gente que desiste no meio da festa e vai embora, porque acabou o vinho. E aí eu pergunto pra vocês, quem são vocês, caçadores na festa? Vocês são aqueles que ficam ali pedindo vinho, eu quero milagre, eu quero um milagre, e no meio da festa fala assim, não tenho vinho? Tchau, eu vou embora, porque sem vinho, sem desfrute, o que eu vou ficar fazendo aqui? E muitos desistem. Desistem da festa, do dono da festa, do casamento e vão embora, porque faltou desfrute, faltou vinho, faltou alegria. E aí no verso 4, eu já falei, né, o verso 4. Tá, agora nós vamos partir para o verso 6 e 7. Aqui tem um mistério poderoso, vou ler para vocês, versos 6 e 7. Acompanha aí, João 2, versos 6 e 7. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 a 3 almudes. Ou seja, ali estavam 6 talhas. E eu falei para vocês que 6 quer dizer natureza humana. O 6 aponta para a natureza humana. Assim como o 3 representa Deus. E ali Jesus, estavam ali, na verdade, 6 talhas de pedra. E disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. Ele viu as 6 talhas e ele disse, enchei de água essas talhas. Pista. 6 aponta para mim e para você, natureza humana. Encha de água. Água representa a palavra de Deus. A água representa a palavra de Deus. E tem um mistério aqui também, que eu não posso deixar de compartilhar com vocês, que em Gênesis fala da criação do mundo, não é isso? Gênesis 1 fala da criação do mundo. E no terceiro dia, vocês sabem o que o Senhor, o Criador, ele fez no terceiro dia? No terceiro dia, ele faz separação das águas e ele também cria a erva. E aí, ele termina o terceiro dia. E impressionante, isso é um mistério poderoso. Ele faz a água. Água é um material combustível também. A água, ela contém energia. A água, a partir da água, muitas coisas foram feitas. O seu corpo é constituído de água. Sem água, nenhum ser vivo consegue ficar sem água, na verdade, por muito tempo. A água é o nosso combustível. E a água representa a palavra de Deus. Então Cristo fala, enchei as talhas de quê? De água. Se encham, caçadores, da água da palavra de Deus. Nós precisamos estar até o limite de água, ao ponto de transbordar. Nós precisamos nos encher da água da palavra, verbalizar a palavra. Porque para Deus fazer um milagre na minha e na tua vida, nós precisamos ter energia para tal. Não é só falar para Deus assim, Senhor, eu quero algo de ti. É a gente falar para Deus assim, Senhor, eu estou preparado, eu estou me preparando para receber algo de ti. Eu tenho algo na minha vida que é a tua palavra e eu me manifesto. Para que Cristo se manifeste na minha e na tua vida, nós precisamos nos manifestar também. Nós precisamos estar cheios. E cheios de quê? Da palavra. Nós somos as talhas do Senhor. Nós somos aquilo que Ele precisa energeticamente para cumprir um milagre poderoso. E o 6 eu falei que aponta para a natureza humana. Então você vê que esse texto, Deus está tratando disso.
Para eu fazer como Deus, está tudo pronto. Mas eu preciso que vocês se manifestem. Deus, Ele quer fazer algo sobrenatural na minha e na tua vida. Ele quer fazer. Na verdade, tudo já está feito em Deus. E aí, eu agora vou partir para... vou partir aqui para algo que eu escrevi. Eu vou ler para vocês, na verdade eu vou escrever. Deus usa a nossa energia. Quando Jesus pega a água, se estalha, Ele está usando uma energia poderosa para operar milagre. Sabe o que Cristo fez aqui, caçadores? Algo poderoso. É bom até vocês estudarem sobre isso. Eu imagino ali o Senhor acelerando o tempo de tal maneira. Você imagina, Ele quer fazer vinho, mas Ele tem água. E aqui da água, Ele vai transformar em vinho. Ele precisa pegar prótons, elétrons e nêutrons, e Ele precisa reorganizar isso tudo. Ele precisa reorganizar tudo. E aí Ele tem que fazer uma explosão de milagre. Ele usa, gente. Ele pega essas partículas subatômicas e Ele vai trabalhando isso de uma maneira que Ele trabalha o tempo, Ele trabalha partículas. Para fazer a quebra dessas partículas, Ele precisa de outras partículas para transformar essa água em vinho. Só Deus poderia fazer algo desse tipo, só o Senhor. Mas Ele precisaria de uma energia tamanha para fazer isso, reorganizar isso tudo. E aí eu escrevi aqui, Ele pegou prótons, elétrons e nêutrons, reorganizou tudo. Jesus usa a energia da palavra. Ele usa a energia da palavra, porque foi a energia da água. E sabia que nós também temos esse poder de usar a energia da palavra para ver milagres acontecer. Então hoje é dia de você declarar a palavra de Deus. Para ver milagres acontecer, você começar a verbalizar: tudo posso naquele que me fortalece, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu preciso vencer o medo, Senhor, não temas porque estou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento e te ajudo com a destra da minha justiça. Sabe, quando você precisa vencer desafios na sua vida, você precisa declarar a energia da palavra, para que a palavra venha construindo esse milagre e essa explosão, esse poder, essa energia de poder, ela possa te alcançar na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, em todas as áreas. Mas é a sua palavra que vai trazer esse milagre. E eu vi Deus glorificando o nome dele ali, quando ele usa apenas a água. A água que já estava lá antes da fundação do mundo, e que no terceiro dia ele reorganizou essa água, ele organizou essa água, ele fez separação. E aqui nesse grande dia, ele acelera o tempo, ou sei lá o que ele faz. Aquela semente que deveria ser plantada na terra, regado com água, nascer uma árvore, depois nascer os frutos, nascer a uva, e a uva ser pisada, processada, para transformar em vinho. Ele usa a água. Ele usa a água. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por isso é que eu falo que é importante você declarar sobre a água e beber a água. Existe uma igreja que faz isso, e a gente sabe qual é. Isso é um princípio bíblico, gente. Não mistifica, não. Não fala que isso é crendice, não, porque não é não. A água, ela tem um poder. E Cristo, o Espírito, né? O Espírito se movia sobre a face das águas. A água já existia. Verso 9. Agora aqui, eu tinha perguntado para vocês, eu perguntei assim, quem são vocês na festa? Perguntei isso para vocês? Então, aqui no verso 9, nós vemos 3 tipos de pessoa. Vamos ler aqui. Verso 9.
E logo que o mestre-sala... Não, no verso 7 está assim, ó. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. O Senhor, ele transforma aquela água em vinho. Aí os serviçais, eles tiram ali aquela água e levam para quem? Para o mestre-sala. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo... E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado água. Eles sabiam que tinham tirado água. Eles viram todo o processo. Foi para Jesus, Jesus pediu para eles, olha, vocês vão encher essas talhas de água. Então eles trabalharam juntamente para que o milagre acontecesse. Eles viram o processo acontecendo. E ali Jesus manda levar para o mestre-sala. O mestre-sala prova a água feita vinho. E aí ele disse assim: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E aí vocês vão entender o porquê do tema da nossa mensagem ser a festa boa e a boa festa, porque tem a ver com esse vinho aqui. E aqui eu vejo 3 tipos de pessoa nessa festa. E aí eu quero saber que tipo de pessoa é você na festa. Aqui nós temos o mestre-sala, que é aquele que organiza ali a festa, que promove a festa, que, né? Tem o serviçal, aquele que serve na festa, e o noivo, o dono da festa. Quem é você na festa? E aí quando eu falo quem é você na festa, quem é você na vida? Porque lá no jardim do Éden, o homem vivia em desfrute com o Senhor. Lá no jardim, eles viviam... o homem foi feito para ter desfrute com Deus, num jardim de delícias. Mas aí o pecado quebra esse relacionamento com Deus. Aí vem Cristo Jesus para religar o homem a Deus com o poder do seu sangue, que representa o vinho, que representa a nova aliança, que representa a graça, a nova aliança do sangue de Jesus. E a gente vê aqui que não era para o homem ter perdido o desfrute, essa festa com o Senhor, essa mesa com o Senhor, esse relacionamento com o Senhor, mas o homem perde. E aquela ali era a festa boa. Eu trago isso como uma recompensa para o seu coração, algo que Deus falou comigo, de verdade. Esse primeiro momento do homem, do primeiro homem com Deus, é como se fosse a festa boa. Mas aí vem o intervalo, porque essa bodas aqui de Caná, ela é como se fosse... como se Cristo estivesse falando para mim, para você, sobre as bodas do Cordeiro, porque nós sabemos que vai haver as bodas do Cordeiro. Mas nós estamos vivendo o intervalo, nós estamos vivendo o meio dessa festa. O primeiro vinho acabou. O primeiro vinho acabou. Acabou a alegria. O pecado entrou, acabou a alegria. O vinho acabou. E aí agora nós estamos vivendo o intervalo das bodas do Cordeiro. E aí vem Cristo. E ele fala, não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora de vocês beberem o bom vinho. Vocês vão beber o vinho bom, mas o bom vinho está reservado para a mesa da boda, para as bodas do Cordeiro. Mas aí o que Cristo faz? Ele
Ele acelera o tempo. Oh my God, esse voltou. Ele acelera o tempo. Ele distorce o tempo, sei lá o que ele faz. Mas algo muito louco acontece. Algo muito louco e sobrenatural acontece. Tudo aquilo que era para acontecer lá nas bodas do Cordeiro e a gente provar do bom vinho, ele transforma a água no bom vinho. Então eu consigo perceber que o vinho das bodas do Cordeiro, bom, isso é uma percepção minha, uma percepção que a gente consegue ter dessa palavra, não é verdade? A gente não consegue ter essa percepção de que eles provaram de um vinho que não existe igual. Quando ele fala que vinho é esse, ele fala aqui no texto, no verso 10, se eu não me engano, que e disse: todo homem primeiro põe o vinho bom no início da festa, e quando já tem bebido muito, um inferior. Então aquela hora ali da festa, onde estava acabando o vinho, era a hora de colocar um vinho inferior, todos já tinham bebido. Mas aí ele fala: mas tu guardaste até agora um bom vinho. Entende aqui que está falando de um vinho bom e de um bom vinho. Mas também tem aqui 3 tipos de pessoa. Tem 3 tipos de pessoas. A gente vai falar sobre essas 3 pessoas. Porque tem aquela pessoa que ela participa do milagre. Eu tô aqui trazendo uma mensagem para vocês, né? E eu tô trazendo... Tem um bichinho voando aqui. Entrou pelo ar-condicionado. Eita. Uma borboletinha. E aí, eu tô trazendo uma mensagem aqui para vocês. Vocês estão aí me escutando. Estão experimentando da palavra. Mas eu também escrevi essa palavra aqui. Então, eu escrevi a palavra, eu criei a palavra, né? Com a ajuda do Espírito Santo, é claro. Eu estou falando a palavra, participando da palavra, e vocês estão aí provando da palavra. Eu comecei a live cantando. E eu tô ensaiando essa música para cantar, e eu preferi cantar aqui, louvar o Senhor. Por mais que alguém fale pra mim assim: ai, Tânia, você canta bonita essa música, mas essa música, ela não é minha. Eu sou apenas uma intérprete da música. Eu vou interpretar a música. Essa música foi feita pelo pastor... Como é que é o nome do pastor? Não sei se eu anotei aqui. Tem o nome do pastor que fez essa música. Acho que é pastor Lucas. Deixa eu ver se eu botei aqui. Pastor Lucas alguma coisa. Depois eu... Mais ou menos isso o nome dele. Pastor Lucas. Ele fez essa música. Ele é o intérprete da música. Ele é o dono da música. Ele colocou todas as notas, as melodias, a letra. Eu sou apenas aquela que participa, intérprete da música. E vocês aí do outro lado me ouvem cantar a música, experimentam ouvir a música. Quem é você na festa? Você é aquele que faz acontecer? Você é aquele que fica experimentando do que todo mundo está fazendo? Ou você é aquele que é dono da sua própria história e compõe a sua história? Agora eu quero mexer um pouquinho com você. Porque a gente quer que Deus faça muita coisa na nossa vida. Mas nós precisamos pegar a canetinha e compor a nossa música. E quem compõe a música sabe cantá-la melhor. Não sei se você sabe disso. Eu fiz a música, eu criei a música, então... Eu que desenhei a música. É melhor. Esses serventes, eles viram todo o processo. Eles encheram a talha de água. Eles viram a água transformada a vinho e levaram para o mestre-sala. Eles eram participantes. Maior é aquele que serve. Aquele que serve participa do milagre. É importante você ser aquele que participa da obra. É importante. Mas melhor ainda é você criar, é você compor com a ajuda de Deus. E eu tô falando da sua própria história. Isso é muito interessante. Então tem esses 3 tipos de pessoa. O mestre-sala, tem o que serve, os serventes e o noivo.
O noivo aqui a gente sabe que aponta para Cristo, mas o noivo quer dizer o dono da festa. Nós podemos ser o dono da festa. Isso, gente, estou trazendo para a nossa vida, tá? Nós podemos compor. Nós podemos desenhar. Nós podemos colocar no nosso formato. Esse aqui é o Caçadores de Recompensa. Ele está no meu formato e eu tô cada dia lutando e desenhando a minha história. E eu tenho certeza que você também, que está aí me ouvindo, tem desenhado projetos, planos e esperando o milagre do Senhor. Não esqueça que você é a talha e que você precisa estar cheio da água da palavra e você precisa verbalizar essa palavra para que você possa compor a sua história. Você vai ser participante dessa história. Nós sabemos bem que o dono da história mesmo é Cristo, porque a gente não tem nada se não nos for dado do céu. Ele é o autor, ele é que é o chefe, que se exalta sobre todos como chefe. Mas nós somos participantes dessa obra. Mas eu estou falando de ser dono, é de você realmente colocar a mão no arado e você construir e não ficar se vitimizando, achando que você precisa de todo mundo. Nós precisamos daquele que é o chefe. Daquele que se exalta sobre todos como chefe, desse que a gente precisa. Se alguém te ajudar, glória a Deus, mas não se vitimize achando eu não consigo, eu estou sozinho, eu estou sozinha. Você tem o maior agente de milagre, a água da palavra. Eu antes de começar essa live eu falei, Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu creio em Ti. E eu declaro, e eu começo a declarar. E sempre que eu termino uma live, eu já começo a declarar a live da semana seguinte. Então, caçadores, a gente agora vai ver aqui o verso... Agora a gente vai falar do vinho, pra gente terminar a palavra. Eu vou falar do vinho, né? Que eu falei do vinho bom e do bom vinho e que teve pessoas que tiveram dúvidas sobre por que eu coloquei a festa boa e a boa festa. Porque nós temos aqui um adjetivo e um substantivo. Há muitos anos atrás, foi muitos anos atrás mesmo, a gente não tinha nem internet nessa época, quando o Senhor falou isso aqui comigo, que eu li o bom vinho, o vinho bom, e Deus tinha falado isso comigo, e eu lembrei disso, eu falei, eu vou falar isso aqui na live. Gente, o vinho bom, quando eu falo assim, eu tomei um vinho bom, eu tomei um vinho saboroso, um vinho suave, um vinho saboroso. Eu dei uma qualidade para esse meu vinho, ele é bom. Mas quando eu falo, quando eu inverto a ordem, né, do adjetivo e substantivo, um eu falo vinho bom e o outro eu falo bom vinho. Entende que fica diferente? Entende que você começa a compreender que eu tô falando de um vinho que é sobrenatural, que é um vinho que é o melhor do melhor. Se um vinho bom é o melhor, o bom vinho é o melhor do melhor. Afinal de contas, esse bom vinho tá falando do vinho das bodas do Cordeiro. Que Deus distorce o tempo, sei lá o que ele faz, e transforma aquilo ali, traz do sobrenatural, ele traz da eternidade para aquelas taças. Agora vocês vão beber do bom vinho. E no final da festa teria que ser o vinho inferior. Mas eu digo para vocês que o fim é melhor do que o começo. Então Deus está reservando para a festa das bodas do Cordeiro, que é o fim, porque lá em Gênesis eu falei, ali era o início da festa. Nós estamos vivendo o intervalo da festa, mas nós vamos viver o fim, que na verdade o fim é melhor do que o começo, que é lá em Apocalipse, que fala sobre as bodas do Cordeiro. Esse será o momento de te assentar à mesa com o Senhor e beber do bom vinho. Eu tomei um banho bom, mas eu falo assim, nossa, eu tomei um bom banho.
E você pode usar esse adjetivo antes e ele vai mudar todo o sentido da frase. Você vai tomar de um bom vinho. Você vai experimentar de um bom vinho. E eu falei aqui no início da live que ontem eu estive na casa de uns amigos. Inclusive a minha amiga estava aqui. Não sei se ela já saiu. E eu fui aprender sobre vinho. E aí o esposo da minha amiga, o Alex, ele falou pra mim assim, pro meu esposo, que a uva ela é selecionada para fazer o vinho reserva. Quando aquele nome reserva tá no rótulo da garrafa, é um reserva, é porque é um vinho que tem um tempo de maturação ali, tem um tempo a mais de envelhecimento, vamos dizer, daquele vinho, que torna ele mais valoroso, mais saboroso. Mas a uva, ela é selecionada. Então, aquele vinho é um vinho especial, é um vinho reserva. Só que é interessante que tem o reserva e tem o Gran Reserva, que pega do reserva e seleciona ainda mais, e dali é feito o Gran Reserva. E nós bebemos ontem um Gran Reserva. Eu experimentei de um Gran Reserva. E eu falei pra ele assim, meu amigo, eu não tomo bebida alcoólica, eu não bebo bebida alcoólica, eu nunca bebi. E eu falei pra ele, quando eu experimentei vinho, foi antes, há muitos anos atrás, me dava uma dor nas pernas, um negócio estranho. Aí ele falou pra mim, você não bebia vinho, você estava bebendo qualquer coisa menos vinho, vinho mesmo. Vocês acreditam, eu bebi o vinho, eu não senti absolutamente nada. Só senti o prazer de estar bebendo uma bebida nobre, uma bebida deliciosa. Aí comemos uma pizza e eu tomei a taça de vinho e um Gran Reserva. E esse vinho aqui era um vinho ainda melhor do que esse Gran Reserva. Era o vinho das bodas do Cordeiro. O vinho selecionado por Deus. O vinho que foi que da água se transformou, um vinho milagroso, né? O vinho que veio a partir da água. Imagina o sabor desse vinho. Imagina o sabor desse vinho. Que safra era essa, dessa uva? Aleluia. Então, se você quer estar na boa festa, se você quer viver a boa festa com o Senhor, você precisa experimentar também do bom vinho. E Ele tem o bom vinho para você. Nós estamos vivendo agora o intervalo que eu falei. E a gente teria tudo para poder desistir e falar assim, puxa, eu vou desistir porque tô no meio da festa e tô vivendo pela graça. Mas a palavra do Senhor diz para mim e para você, nós vivemos pela graça e é ela que nos basta. O sangue de Cristo Jesus representa esse vinho, representa a aliança, representa a graça, tudo que Cristo fez na cruz por mim e por você, para que nós possamos viver o intervalo dessa festa. Até chegarmos ao final, que o fim é melhor do que o começo. Então você vê que a gente foi lá em Gênesis. A gente passeou em Gênesis e a gente viveu o intervalo da palavra em Cristo Jesus, mas a gente está olhando para a mesa e para o vinho, não um vinho bom, mas para o bom vinho que está sendo reservado para a nossa vida. Mas você tem a graça, você tem a aliança de Cristo Jesus, você tem a alegria do Espírito Santo. E é nessa alegria que nós precisamos viver. É nessa alegria que nós precisamos viver. Aleluia. Quer estar na boa festa? Você é aquele que experimenta
o que os outros estão fazendo, que é o mestre-sala. Você é o que participa do que os outros estão fazendo, que é o servo. Ou você é aquele que está fazendo milagres acontecer, não só na sua vida, mas na vida do outro. Verso 11 está escrito assim. Verso 11. A gente terminar e orar. Está escrito aqui no verso 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Creram nele. Tudo o que aconteceu, verso 11, o que aconteceu, que ele falou no verso 11, que ele principiou ali, primeiro sinal, né? A glória se manifesta quando os filhos se manifestam. Aqui eu fecho essa palavra incentivando a cada um de vocês a se manifestarem como filhos, como talhas, lembra da natureza humana. Se manifestem, porque quando nós nos manifestamos, a glória de Deus se manifesta no que nós falamos, no que nós pensamos, no que nós sentimos, no que nós fazemos. Deus não está pensando só na festa. Ele está pensando em cada um que está ali representando essa festa, que está ali como participante dessa festa. Eu não sei qual posição você ocupa nessa festa, mas que você se manifeste. Que você se manifeste, que você seja cheio da palavra do Senhor. Que você verbalize a palavra do Senhor e faça um milagre acontecer. Porque é impossível um homem ou uma mulher que é cheio da palavra de Deus não viver e não ter experiências de milagre e do sobrenatural. É impossível. Tem coisas que eu pedi ao Senhor e Deus me deu. Teve coisas que Deus me falou não. E quando Ele me falou não, eu não entendi na hora, mas eu entendi depois. Mas a maioria das coisas que eu pedi diante do Senhor, Deus fez por mim. Então entenda, enquanto você, filho, filha, se manifesta, se enche, o Senhor com certeza Ele vai manifestar a glória dEle na tua vida. Ele vai fazer algo sobrenatural na tua vida. E eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós glorificamos o Teu nome. Quero agradecer ao Senhor por esse momento. Bendizer a Ti, Senhor, porque a Tua palavra ela é poderosa. E eu quero entender, Senhor, que o Senhor está no controle do tempo, Senhor. Às vezes a gente acha que está demorando muito. Às vezes a gente acha que não tem como ser feito determinados milagres. Às vezes a gente pensa, Senhor, que não tem mais jeito. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem a água. O Senhor tem a energia dos filhos que se manifestam nessa terra. O Senhor tem a água da palavra em nós. E o Senhor pode usar hoje, Pai. Usa para cada um de nós, Senhor. Usa a nossa palavra agora, Senhor. Não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Porque para Ti, Senhor, todas as coisas são possíveis. Um filho, quando se manifesta em obediência, é um filho que recebe coisas sobrenaturais. E eu quero declarar o sobrenatural do Senhor na vida de cada um desses caçadores. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Que venha a nós o bom vinho, como há esse bom vinho no céu. Que venha a nós a boa festa, assim como há a boa festa nos céus. Oh, aleluia. Que se manifeste hoje aquilo que nós pensamos ser impossível, que se manifeste agora, para que o Teu nome seja glorificado, porque se o Seu nome não for glorificado, não faz sentido, Senhor.
mas se há glória para o nome do teu Filho, Pai, se o teu Filho for ser glorificado na nossa vida, que haja, que aconteça, que exista, que se manifeste agora. Se é para que o seu Filho, Pai, receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, que aconteça agora. Yeshua HaMashiach, Tu és Senhor. Se manifeste para que todos saibam que o Senhor é Deus. Oh, aleluia. Aquilo que não existe passa a existir agora, porque já é em Cristo Jesus. Aquilo que não pode ser, aconteça agora, porque já está no Senhor. E a glória precisa ser, Deus, agora derramada em Ti. Nós entregamos a Ti. Nós damos honra e glória ao Senhor. Obrigada por essa noite, Senhor. Obrigada pela vida de cada um desses caçadores. Eu te louvo, eu te agradeço e eu abençoo a vida deles. E que eles recebam milagre sobrenatural ainda nessa semana, para a glória do teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer obras que não fazem sentido, que são as obras do diabo. E para que nós nos manifestamos? Para glorificar o nome do Senhor. Você pode dizer aí, na sua casa, onde você estiver ouvindo essa live, eu vou me manifestar. Eu vou me manifestar declarando a palavra. Porque para Deus nada é demasiadamente impossível, difícil para esse Deus. E tudo vai cooperar para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados. Vocês são talhas do Senhor para serem cheios da vida da palavra. Reguem tudo que vocês esperam em Deus. Regue com a palavra do Senhor. Sabe qual é a maior recompensa? A maior recompensa é nascer para a glória de Deus. A maior recompensa é ver o Senhor sendo glorificado. Essa é a maior recompensa. A gente pensa em receber, em ter. A gente quer para quê? Cadê a sua causa? Eu tenho falado tanto sobre isso. Cadê a sua causa? Cadê o motivo? É necessário que haja um motivo. E o motivo é glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. É sobre isso. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Vocês querem falar alguma coisa aqui, gente? Deixa eu ver quem me botou aqui. Que a graça do Senhor e o vinho da alegria seja abundante na vida de todos. Sejam abençoadas famílias de cada irmão. Em nome de Jesus, amém. Mãe, glória a Deus. Amém, amém. E Deus abençoe a vida de vocês. O Senhor está acelerando o tempo. O Senhor está fazendo coisas sobrenaturais. O Senhor está fazendo coisas naturais. Sobrenaturais, na verdade. Coisas sobrenaturais. Na vida daquele que se manifesta. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Deus ama vocês. Vocês são mais que especiais, caçadores. Se eu conseguir resolver a questão do meu microfone, eu estarei no YouTube na semana que vem. Ah, eu preciso falar algo muito importante. Lançamento do quadro Procurados no YouTube. Dia 1º de maio. Dia 1º de maio, às 20 horas no YouTube. Um quadro novo do MCR, Movimento Caçadores de Recompensa, no YouTube. E eu conto com vocês. Eu tô lançando aqui no Instagram, tô colocando sempre um postzinho. Compartilha. Ajude esse movimento, por favor, se o Senhor tocar o teu coração. Se você quer ver o nome do Senhor ser glorificado, vocês são talhas, por favor. E me ajudem a compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem compartilhar. Porque a gente tem aqui o objetivo de edificar vidas. Não é só encontrar almas para Jesus. É também revelar histórias, destinos. E muita coisa vai acontecer. Deus está me dando visões novas para o MCR. E agora,
Dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, né, gente? Dia do Trabalhador tem tudo a ver, mas eu não vou falar o que é. Eu não vou dar spoiler pra vocês ainda não sabem o que é. Se sabem, ó, tem gente aqui na live que sabe, ó, fiquem quietinhos, não falem nada, não falem nada. E dia 1º de maio eu vou jogar o vídeo lá. Não vai ser live, é vídeo editado, já foi gravado, vai ser editado. E dia 1º, 20 horas, quando acabar a live aqui, eu vou lá e vou colocar o vídeo no ar e vocês vão ver que bênção que vem por aí, tá bom? Fiquem com Deus, caçadores. Ó, beijão pra vocês e até semana que vem, sexta-feira, às 18h30, com uma palavra que vai te confrontar, mas vai te curar, que vai mexer com você, se Deus não mudar tudo, né? Porque Deus muda as coisas. Então vamos ver. Eu tô declarando que vai ser algo poderoso, porque vai. E eu não sei o que Deus vai falar, mas vai ser algo poderoso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, caçadores. Tchau, tchau.